Aqui a última questão. Quem trai, o tempo passa e ele quase nem lembra mais. Agora, para quem foi traído, nunca esquece. Vira e mexe, a tristeza bate. Isso daqui, na verdade, mais do que uma questão, isso foi um depoimento, né, que foi trazido. Quem trai, o tempo passa e ele quase nem lembra mais. Agora, para quem foi traído, nunca esquece. Vira e mexe, a tristeza bate. Deixa eu fazer um comentário sobre esse depoimento. Até porque ele implica certos cenários que eu creio ser válido a gente refletir. Sem dúvidas que a traição, ela gera uma dor, ela gera uma ruptura, um rasgo na alma. Dói. Inclusive, não é por outra razão que lá no início aqui da nossa live, eu estava recomendando que, no geral, sempre depois de uma traição é bem-vindo que a pessoa traída se permita um tempo. Um tempo para o assentar da poeira, um tempo para o reajuste dos sentimentos. Porque, de fato, é uma colisão tão violenta que a dor da traição em si eclodem dentro da pessoa traída uma série de outras coisas, às vezes não resolvidas, do passado da pessoa traída, e vai virando tudo um bolo muito complicado para se lidar. É como você pegar um copo com água, com uma poeira assentada abaixo, e você de repente jogar uma pedra um pouco mais pesada dentro desse copo, de modo que quando a pedra chegar no fundo do copo, ele vai suspender aquela poeira e ela vai para a superfície, tomando todo o espaço do copo. Isso porque assim opera a psique de boa parte das pessoas. Elas saem da sua infância e adolescência e adentram vida adulta afora, sob a pressuposição de que elas se distanciaram de situações e dilemas que tanto a incomodavam no passado. E aí, com os muitos afazeres, com o trabalho e uma série de realizações, aquelas questões do passado recaem num limbo de esquecimento que dá à pessoa a sensação de que ela superou. Mas são em determinados baques que a vida nos proporciona, às vezes seja pela morte de um ente querido, às vezes seja por uma demissão, e não menos por uma traição, que isso vem como uma pedra que vai até o fundo da psique, gera uma colisão que vai fazendo uma série de outros detritos entrarem em agitação e num espalhamento difuso dentro da gente, onde a dor da traição já começa a se misturar com uma série de outras questões não resolvidas e que voltam para a superfície da consciência. Inclusive, é pela via desse tipo de transtorno que muita gente tem uma boa oportunidade de uma psicoterapia, né? De modo a não voltar a jogar para debaixo do tapete e engavetar no arquivo do esquecimento de maneira indevida coisas que precisam ser elaboradas e entendidas, né? Portanto, o que eu quero aqui dizer é que, de fato, a traição ela é dilacerante, mas ela não é insuperável. A grande verdade é que as pessoas elas pretendem que os sentimentos, uma vez afetados, que eles passem espontaneamente, sem que para isso tenha que ter qualquer esforço ou deliberação da consciência.
E isso não é só para esse tema específico que nós estamos falando, isso é para tudo. A pessoa, ela entende que ela precisa ter coragem para fazer uma coisa que ela entende que é boa, só que como ela não encontra a coragem dentro dela, então ela não vai, porque ela acha que essa coragem tinha que surgir nela, tal qual uma entidade que entra na gente, e aí a gente fica empoderado e vai lá e faz. Me desculpe, mas não é assim que a banda toca. Existe aquilo que eu costumo chamar de uma atitude em fé. Uma atitude em fé. E repito, não apenas para esse tema específico que nós estamos conversando, mas para tudo. Tudo aquilo que a consciência entender, a saúde e o benefício da direção a ser seguida ou da direção a ser abandonada, mas a pessoa não encontre o devido equivalente de sentimento para tomar aquela atitude, seja para prosseguir ou seja para desistir, ela então precisará de uma atitude em fé, que é uma decisão da consciência que se toma na contramão ou na ausência dos sentimentos que seriam correspondentes para aquela decisão. Por exemplo, a pessoa, ela tem medo de dirigir. Ela tem medo, mas conscientemente ela sabe que o medo é superável, ela sabe que a direção é algo realizável, factível. Racionalmente, ela inclusive sabe que ela é capaz. Mas como toda vez que ela tenta ou ela esboça na mente a possibilidade, surge dentro dela um pavor tão grande, aí ela conclui, então não é para eu fazer. Não é para eu fazer. Ou eu só vou fazer quando a coragem vier como uma entidade dentro de mim e substituir esse medo, aí sim eu vou lá fazer. Mas aí, meus amigos, nesse caso, se você, acometido pelo medo em função de inúmeros condicionamentos do seu passado, do nada você for possuído por uma coragem, isso está mais para esquizofrenia do que para saúde, porque não é assim que a banda toca. Nesses casos, essa pessoa precisará de uma atitude em fé, onde mesmo com o medo ali pulsando, ela vai tomar a decisão de ir lá fazer. E é nesses casos que consistem naquilo que eu quero dizer da consciência capitanear os sentimentos. E aí a pessoa, naquilo em que a pessoa vai lá fazendo, mesmo tremendo, mesmo com medo, aos poucos, naquilo em que ela for fazendo, o sentimento vai cedendo, porque a liderança da consciência vai estabelecendo um novo condicionamento e uma nova direção para os seus próprios sentimentos. Pega esse princípio e vamos aplicar aqui nesse tema que nós estamos falando. No que diz respeito à traição, é a mesma coisa. Se você foi traído, se você foi traída, você deu um tempo, mas pelo significado da história que vocês têm, por aquilo que você verifica nos seus sentimentos, e você percebe ainda ter ligação e conexão com a pessoa, naquilo em que você avalia a outra pessoa e você vê, não garantia, mas potencial de arrependimento, e de uma certa forma, realmente tudo sugere a possibilidade de uma segunda chance de seguir em frente. Jamais tome essa decisão se deixando ser governado pelos sentimentos. Porque nesses casos, sendo governado pelos sentimentos, aí vai acontecer o que está descrito nessa questão que eu li aqui. Você vai voltar à relação, mas você será
periódica e sistematicamente espancada pela tristeza, pela lembrança, pela insegurança e por uma série de sentimentos e sensações desconfortáveis, cuja ignição e surgimento dentro da nossa mente, na nossa alma, são involuntários, eles aparecem, sobretudo em função de um registro traumático que aconteceu. No entanto, se você decidir voltar, decida também com a disposição de tomar uma atitude em fé, no sentido de você se tornar o responsável por buscar, com todo o seu entendimento e dedicação, fazer esse novo retorno e essa relação algo agradável e prazeroso, sobretudo e antes de tudo para você. De modo que, certamente, no curso, né, da relação e do retorno, sim, vira e mexe, lembranças virão, sentimentos se deflagrarão, sensações se despertarão. Mas se você decidiu retornar, é necessário haver um compromisso da consciência em não alimentar tais sentimentos. A gente não pode evitar de sentir, mas a gente pode não alimentar muita coisa que a gente sente. E aqueles que assumem essa disposição em fé, com o passar do tempo, vão desfrutando paulatinamente de uma redução desse desconforto e dessas sensações de tristeza, ao ponto de, em alguns casos, e que eu particularmente já vi, de a relação ter até ficado melhor, ter ficado mais plena, mais amadurecida depois de uma tragédia como a traição. Portanto, esse tipo de questão nos alerta para o cuidado da pessoa que foi traída ao decidir retornar, não tomar esse evento como uma ocasião para se autossabotar, reavivando e retroalimentando as reverberações desse acontecimento dentro de si, às vezes para se vingar da pessoa que traiu, mas às vezes apenas para viver se transtornando e infernizando a própria existência numa franca atitude de autossabotagem. Não carece. Não carece.